Ele foi o primeiro preso batizado pelo PCC. Um homem que não precisava levantar a voz para ser ouvido e nem derramar sangue para dominar uma cadeia. Hoje você vai conhecer a história de Sombra, o cérebro silencioso por trás da maior facção criminosa do Brasil. Dando sequência na nossa temporada PCC e o domínio dessa organização criminosa dentro do sistema prisional, hoje nós vamos trocar uma ideia a respeito desse líder que era conhecido como um mente pensante silenciosa, um cara que começou a trazer uma nova linha de raciocínio para essa organização. Fique ligado porque esse episódio tá muito bacana. Sombra nasceu no interior de São Paulo, em São Carlos. Cresceu num lar violento, apanhava do seu pai, era castigado de forma cruel. Um dia foi forçado a pressionar com as mãos uma brasa acesa no chão. Essas experiências moldaram um garoto que se tornaria temido nas cadeias. Ainda jovem, começou a se interessar por armas. Trabalhava como garçom e usou o salário para comprar um revólver. Tornou-se assaltante de banco e foi aí que ganhou o apelido de Sombra. Ele agia de forma estratégica, precisa, como realmente uma sombra. Um ponto que chama a atenção na história de Sombra é essa questão da criação. Segundo algumas informações, e é impressionante como muitos jovens nascem em lares conturbados, pais alcoólatras, ou muitas vezes o pai não está presente, ou é uma família que é muito disfuncional, a violência é muito presente, e a gente começa a perceber que realmente essa falta de estrutura dentro de uma casa pode afetar e muito a vida de um jovem. Sombra ele era diferente. Enquanto outros usavam a força, ele usava a mente. Sabia fugir, sabia planejar, se articular. Nos assaltos, ninguém se machucava. Com isso, virou referência entre os criminosos. Foi preso em 1990 por roubo a banco. Durante os anos 90, rodou os presídios de São Paulo, passou pelo Carandiru e depois foi enviado à Casa de Custódia de Taubaté, o temido Piranhão. Foi lá que a sua história cruzou com o PCC. Sombra vem de uma geração que tenta mudar o comportamento, principalmente no que tange a questão do roubo. Como citado, ele era assaltante de banco. A intenção desses caras, como já muito documentado, até mesmo na internet, até mesmo através de entrevistas, eles focavam, eles miravam sempre o dinheiro, sempre o lucro, tentando de certa forma evitar a violência direta às pessoas, às vítimas, sempre buscando criar uma forma de cometer o crime sem gerar uma violência direta na vítima, usando sempre a mente. E sempre a gente vai ter um padrão até hoje de criminosos que vão usar a violência para intimidar e conquistar aquele objetivo criminoso e também aqueles que vão tentar usar a inteligência sem chamar tanto a atenção. Esse apelido de Sombra realmente traz pra gente essa reflexão, como se fosse uma sombra, como se fosse realmente muito assertivo nas suas estratégias e na sua forma de condução. Em Taubaté, logo após o massacre do Carandiru, surgiu uma ideia de resistência, o primeiro comando da capital. Cezinha, um dos fundadores mais violentos, como a gente já contou aqui na nossa série, batizou Sombra. E ali, o homem calado se tornaria um dos articuladores mais importantes dessa facção. Diferente dos demais líderes, Sombra não liderava com aquele método do medo. Ele falava tranquilamente, convencia, dialogava. Era o porta-voz do PCC nas cadeias. Levava a mensagem do comando de cela em cela, presídio por presídio, e batizava centenas de novos membros. Só em um presídio ele conquistou mais de 500. Sombra era um contraste de Cezinha que já foi contado aqui no nosso episódio da série PCC. Cezinha tinha uma forma mais violenta de implementar um método, de implementar um domínio. Sombra vem com uma outra linha de raciocínio, uma linha de raciocínio de criar um diálogo, de convencimento, usar o poder da oratória, o poder do convencimento. E ali nasce, na verdade, um novo movimento. Começa a se criar um movimento mais politizado dentro dessa organização criminosa, partindo de homens que a gente chamava de mentes pensantes, homens que tentavam usar realmente
essa capacidade de convencimento para agregar mais membros para a organização criminosa. Haja vista que nessa época começou a ter uma aderência muito grande, através de um discurso, através de um convencimento, vendendo a ideia do comando, vendendo a ideia da revolução, vendendo uma bandeira de luta contra uma opressão do sistema prisional. Por isso que nós sempre falamos aqui dentro desse canal que o Estado tem uma responsabilidade muito crucial na criação dessa organização criminosa. Os presos se viam tolhidos dos seus direitos básicos garantidos pela lei e vem uma organização criminosa, um grupo de presos ofertando um novo movimento, ofertando, entre aspas, alguns benefícios para que eles pudessem ter uma aderência maior, ou seja, nós vamos ofertar um discurso, vamos ofertar uma bandeira e vamos trazer mais pessoas para o nosso time. Em janeiro de 2001, no dia do seu aniversário, Sombra organizou uma festa histórica dentro do presídio. Carne, cerveja, conhaque, bolo, com a sigla 1533. Foi o estopim. A festa chegou à imprensa. O escândalo revelou o poder da facção. Uma CPI foi aberta, mas dentro da cadeia, Sombra só crescia. Era respeitado, mesmo entre os seus rivais. Aqui a gente está falando de uma época que realmente as cadeias, tem algumas também pelo Brasil afora, que ainda tem essa facilidade de entrar, por exemplo, bebidas, de entrar alguns itens que normalmente em São Paulo já não tem essa facilidade. Então eu não vou ter a ousadia aqui de dizer que em todas as cadeias pelo Brasil afora não existe mais isso. Pode existir, sim. O fato curioso dessa situação é que eles conseguiram fazer uma festa mesmo dentro do presídio. E aí nasce depois uma nova sigla, 1533, que representa o PCC segundo o alfabeto. Então a gente começa a concluir que naquela época existia até uma espécie de confraternização baseado nas conquistas que aquela, entre aspas, empresa PCC, porque eu enxergo o PCC, essa é uma ótica minha, tá? Eu sempre enxerguei o PCC como uma empresa ilegal, que cria um movimento, cria um discurso, traz os seus funcionários, mas isso ao longo dessa jornada a gente vai montando esse quebra-cabeça para que você entenda a minha forma de pensar toda essa estrutura. Fato é que isso trouxe um grande escândalo, principalmente para a imprensa, mostrando, na verdade, a fragilidade do Estado e o fracasso das políticas públicas criminais. O fracasso desses discursos que falam, nós vamos prender, nós dominamos, nós fazemos isso. Só muito trouxa que acredita nesse tipo de discurso. Haja vista que a história do sistema prisional denuncia o fracasso das políticas públicas criminais, principalmente no que tange a questão do sistema prisional. Em 27 de agosto de 2001, Sombra perdeu a vida no pátio do Piranhão. A mando de quem? Uns dizem que foi vingança por uma execução que ele ordenou. Outros que a ordem veio de dentro da própria cúpula do PCC. Outros dizem que foi o próprio Geleião. Ele perdeu a vida de forma muito brutal. 3 dias antes, já evitava o banho de sol, porque sabia que outros queriam pegá-lo. Como em qualquer sistema, tanto no sistema prisional, como no sistema político ou em qualquer outra instituição, sempre você vai ter pessoas que gostam de você, que gostam da forma que você conduz certas questões e outros que serão seus inimigos. Pessoas que realmente vão discordar da sua forma de pensar, que não vão gostar da sua pessoa. Tem pessoas que não gostam de você de forma gratuita também. Então, dentro desse meio, até mesmo dessa organização, não foi diferente na história de todos os líderes. A gente percebe que muitos perderam a vida por questões que gerou vários debates e geram esses debates até hoje. Tudo porque o ser humano ele tem a ganância pelo poder. Quanto mais poder você entrega para um homem, mais poder ele quer. É igual o dinheiro. Quanto mais dinheiro você ganhar, mais você vai querer ter. O ser humano ele se torna um ser insaciável. Quanto mais tem, mais você quer. O fim de Sombra gerou um impacto muito grande no sistema prisional. Sombra foi velado com honras, panos pretos pendurados nas celas, fogos de artifício, 7 dias de luto nas cadeias. Era o fim do conselheiro invisível, mas sua morte dividiu o comando. Uns queriam o crime como negócio, outros como revolta.
A trajetória de Sombra mostra que, mesmo no meio do caos, há quem busque o poder pelo convencimento. Mas em um sistema corrompido e sem controle, até mesmo o mais estratégico dos líderes é engolido pela própria criação. Sombra foi o produto do abandono e perdeu sua vida como tantos outros, dentro de um caixão, enterrado sobre o silêncio cúmplice de um estado ausente. A partir dessas tragédias que foram acontecendo ao longo da história do comando, você começa a concluir que divisões de pensamentos começaram a criar certos conflitos. Alguns queriam conduzir essa organização criminosa como realmente um método de protesto contra a opressão no sistema prisional, e outros começaram a enxergar essa estrutura, essa força como um business, como um negócio altamente lucrativo. Sombra representou uma camada mais intelectual, uma camada que usou o poder do discurso, o poder da fala, como eu sempre trago para você como reflexão nesse canal. As pessoas que têm uma boa oratória, as pessoas que sabem usar o seu discurso, têm em suas mãos um poder muito poderoso. Um poder de convencer a massa, de convencer as pessoas. Muitas vezes essa pessoa não tem nem razão, muitas vezes essa pessoa está até contando uma mentira, mas pela sua capacidade argumentativa, pela sua capacidade de oratória, convence muitas pessoas. Quer estudar um pouco mais a fundo sobre essa organização criminosa? Aqui no primeiro comentário fixado nós temos um e-book chamado do PCC. Lá tem um material muito mais denso para você ler e estudar sobre essa organização criminosa. Comprando esse e-book você também nos ajuda aqui no canal. Primeiro comentário fixado abaixo. Não se esqueça de acompanhar a nossa série completa aqui no canal através da nossa playlist. Tem todos os episódios de forma organizada, de forma cronológica, para que você possa acompanhar do começo ao fim essa organização criminosa dentro do sistema prisional. Se puder nos fortalecer com um like, isso ajuda muito no engajamento. Deixando seu comentário, isso cria uma potência ainda maior, vai nos ajudar ainda mais com o nosso trabalho. E é claro, se você nos der a honra de participar do nosso canal, se inscreva que você fica por dentro de todas as nossas novidades. Eu vou deixar passando aqui agora do lado desse vídeo a playlist completa. É só você clicar nesse link, clicar nessa imagem que você vai começar a assistir a nossa temporada completa aqui no canal. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um capítulo da série PCC. Obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!